Cada efeito natural. Neville Goddard. Todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural. Uma causa natural apenas parece. É uma ilusão da memória vegetal que perece. Não nos lembramos desses momentos em que imaginamos certos estados. Assim, quando esse estado imaginal toma forma, para que possamos vê-lo com o olho exterior, não reconhecemos a nossa própria colheita e negamos que tivemos algo a ver com estes efeitos naturais que estão a ocorrer no nosso mundo. Como nossa memória está com defeito, não nos lembramos. Há um momento em cada dia, disse Blake, que Satanás não consegue encontrar, nem seus demônios do relógio podem encontrá-lo. Mas o trabalhador encontra este momento e ele se multiplica e, uma vez encontrado, renova cada momento do dia, se bem colocado. Agora, pela palavra Satanás, ele simplesmente quer dizer dúvida. A dúvida não consegue encontrá-lo. Desejo um certo estado neste mundo. A razão me diz que é difícil, meus amigos me dizem que é impossível, e então, se duvido que algum dia conseguirei perceber isso, essa é a voz de Satanás falando comigo. Ele está sempre desafiando a Deus. Deus é minha maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Portanto, os protagonistas são Deus e Satanás, simplesmente fé e dúvida. Posso imaginar que sou quem gostaria de ser e permanecer fiel a essa suposição como se fosse verdade. Se eu puder, e lembre-se dessa suposição, e quando o fiz, então verei quando isso acontecer no meu mundo a relação entre o efeito natural e a sua causa espiritual. A causa espiritual foi aquele momento de suposição. Agora deixe-me compartilhar com você o que me foi dado na semana passada na forma de uma carta. Ele está aqui esta noite. Seu barbeiro era o homem inferior no totem quando o encontrou pela primeira vez. Havia 4 na loja. Bem, ele foi o 4º homem. Se você conhece a barbearia, e talvez vocês não conheçam, então o chefe sempre fica com a primeira cadeira, e então, se for um dia lento, ele pega o homem. Quando ele termina, ele consegue o segundo. Ele não compartilha isso. Se 3 entrarem, então eles vão para as cadeiras diferentes. Bem, 4 cadeiras, a 4ª espera pelo cliente. Bem, um dia esse meu amigo sentou-se em sua cadeira. E ele gostou do jeito que cortou o cabelo e deduziu pelo que ele disse que gostava de cortar cabelo. Ele tinha orgulho de sua profissão de barbeiro, orgulhoso dela, não dando desculpas como tantos barbeiros fazem. Ele tinha orgulho de ser barbeiro e queria ser o melhor barbeiro e vencer competições. Então, ao ouvir esse homem expressar esse desejo, meu amigo imaginou que ele era o máximo. Bom, daqui a pouco ele comprou o chefe barbeiro e depois o demitiu e reorganizou seu quadro de funcionários e a partir daí começou a subir para o topo. Bem, há 3 semanas, enquanto estava sentado na sua cadeira, que agora é dele, o barbeiro-chefe é o seu barbeiro, pois ele era o homem inferior, mas agora é o homem superior. Ele lhe disse, e de uma forma muito emocionante, que haveria um concurso em São Francisco. E ele gostaria de participar deste concurso de penteado e corte de cabelo. Bom, meu amigo disse que quando descobri que ele queria muito, e ninguém entra em concurso a não ser que queira ganhar, vi na parede o troféu que seria dele. E eu ouvi-me contar como ele ganhou. Bem, havia 4 homens na loja. Um estava comprometido para aquele fim de semana e então, no fim de semana passado, ele levou 2 com ele. Então eram 3 daquela loja de 4 homens. Foram entregues apenas 9 troféus no estado nesta competição e aquela lojinha ganhou 4. O barbeiro-chefe ganhou o primeiro prêmio e um segundo prêmio, e seus 2 homens que o acompanharam ganharam um segundo prêmio cada. Então eles voltaram de São Francisco carregando o 4 de 9. Agora ele me disse, você sempre disse na plataforma. Eu lhe direi antes que aconteça que quando acontecer você pode acreditar. Bem, agora vou contar a você, Neville, antes que aconteça. Vai haver uma competição no sul da Califórnia e vi o troféu dele como o primeiro naquela parede. E assim,
direi a vocês, antes que aconteça, que quando acontecer, vocês saberão que estou colocando isso em prática. Eu sei que ele vive disso. Depois haverá outro concurso, disse ele, em Miami e é preciso vencer em Miami para ser elegível para aquele que será realizado em Bruxelas e que será internacional. Vou colocá-lo lá em Bruxelas como o primeiro entre todos os concorrentes. Bem, eu sei que ele vai vencer. Pois todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural. Uma causa natural apenas parece. É uma ilusão da memória vegetal e perecível do homem. Ele não se lembra. Bem, agora ele vai se lembrar do que fez. E tem o registro dele em casa, na carta. Agora ele me disse nesta carta: eu tive um sonho. Repeti o sonho e depois tive um terceiro sonho, tudo na mesma noite. Então, o primeiro e o segundo foram simplesmente o mesmo sonho, repetido. Não trago os detalhes, disse ele, do sonho, mas tratava-se, em detalhes, por incrível que pareça, do meu aniversário. Mas não consigo me lembrar de todas as coisas que aconteceram. Eu só sei que aqui estava um homem de túnica branca com um livro na mão, aberto ao meio, com bordas douradas e uma pena na mão, ou poderia ter sido uma foice. Ele quase parecia o conceito de pai-tempo de um cartunista. E ele insistiu que meu aniversário era em um determinado dia e eu fui igualmente enérgico ao afirmar que não era porque eu sabia que meu aniversário era 19 de setembro de 1927, e ele insistiu, apesar dos meus protestos, apontando todas as coisas para fora. No livro. E então eu acordei. Apesar da sua insistência e do meu protesto, porque eu sabia o meu aniversário, pelo menos esse era o meu aniversário físico. Chamarei sua atenção para o Salmo 87. E o Senhor registra como registra os povos. E ele disse que este nasceu lá. É tudo uma questão de nascimento. Existem apenas 7 versículos nele. É um salmo pequeno e curto. Mas este é o nascimento, não de um nascimento físico, este é um nascimento espiritual, e este nasceu ali. Posso dizer a ele que você fez o trabalho perfeito, como eu sabia que faria, ao desafiar o anjo do Senhor, o anjo registrador. Pois pecar pelo silêncio quando deveríamos protestar torna todos nós covardes. E nenhum covarde pode ser usado em seu estábulo de garanhões. Posso dizer, pela maneira como você redigiu sua carta, que você nasceu, mas a memória vegetal que perece não o trouxe de volta. Você nasceu do alto. Você teve outras experiências que implicariam um esboço. Mas a partir desta carta, eu diria que sim. Mas a memória não o trouxe de volta. Estou convencido disso pela sua carta. Pois está tudo no passado, não é presente e certamente não é futuro da forma como você redigiu a carta. Pois você sabe a data do seu nascimento, que é física. E você disse 19 de setembro de 1927, e ele negou que fosse o dia do seu nascimento. Negar que esse foi o dia do seu nascimento implicaria que você nasceu no mundo espiritual, porque ele representa não o mundo físico, mas o mundo espiritual. Então eu diria de você que você nasceu do alto. Então, aqui, aproveite esses momentos, a cada momento. É um momento especial, um momento precioso. Um momento onde você pode realmente usá-lo para plantar o que você quer plantar neste mundo e, lembrando desse momento, então, tem que sair. Pois todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural. Pois bem, essa causa espiritual é aquele momento em que você ousa assumir que é o homem ou a mulher que gostaria de ser ou que outro homem, no caso dele o barbeiro, é o top como desejava ser. Então, você pode fazer não só por você, fazer por outro ou fazer por muitos como ele fez. E esses são esses momentos preciosos neste nosso mundo maravilhoso, mas nossa memória se apaga e não nos lembramos. Portanto, quando tudo surge em nosso mundo, não o relacionamos com a nossa própria colheita. Não nos lembramos de quando fizemos isso. Mas nada poderia acontecer no meu mundo que acontecesse por acidente.
Não poderia. Todas as coisas acontecem porque eu plantei, intencionalmente ou inconscientemente. Ou eu fiz isso sabendo o que estava fazendo ou sem saber porque estava perdido em algum estado emocional e senti intensamente esse estado. Pode ter sido um estado adorável ou desagradável, mas a semente foi plantada e eu a colherei. E a coisa toda virá ao meu mundo, quer eu reconheça minha colheita ou não. Então, se eu sei que esta é a lei da vida, cabe inteiramente a mim selecionar e plantar apenas o que quero colher no meu mundo. Então, todos neste mundo estão aqui com um propósito, e o propósito é cumprir as Escrituras. Não há outro propósito. E o cumprimento das Escrituras me tira deste mundo onde devo permanecer até acordar. Bem, não posso despertar até cumprir as Escrituras, pois as Escrituras são o plano. Agora, outra senhora escreveu este. Ela disse: Eu me encontrei nesta mansão gloriosa, bem alto. E eles tinham os jardins mais lindos e perfeitamente cuidados. E um homem e uma mulher saíram em um carro branco e alguém me disse: Dê-me 2 nomes e são nomes de 2 parentes meus. Mas eu sabia que era você quem tinha ido embora e também sabia que você voltaria. Agora, não tenho nenhuma lembrança do que aconteceu entre saber que foi você quem partiu e que voltaria. Mas acordei dizendo, e agora sei que experimentei o que Neville disse que experimentaria. Então minha garganta ficou seca como se estivesse em chamas e eu fui buscar um bom copo de água gelada, voltei para a cama e tive um sonho. Estou numa loja de departamentos e lá estou eu com todas essas Bíblias para noivas, Bíblias distribuídas para casamentos. E, estranhamente, todas as noivas estavam vestidas com seus vestidos de noiva brancos e a loja de departamentos fornecia os noivos. Eles estavam todos se casando por procuração. E a loja de departamentos ofereceu a todos os noivos que eles pudessem tirar uma foto de casamento com o noivo fornecida pela loja de departamentos. Aí eu virei para uma e, falando com ela, ela disse que estava indo para Paris. E então eu disse a ela, e vou me casar no mês que vem. Bem, esta visão que você teve, minha querida, é uma bela visão porque, como lhe é dito nas Escrituras, o livro de Isaías, seu Criador é seu marido, e o Senhor dos Exércitos é seu nome. Para que o que você viu seja o símbolo perfeito do que a profundidade do nosso próprio ser lhe revelou, que você terá união com o Senhor e união com o Senhor significa que aquilo que está em você, como um ovo, será fertilizado e então isso explodirá dentro de você. E tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo se revelará dentro de você, e você será Ele. Então posso dizer que você teve a visão perfeita. Então outra senhora escreveu. Então, levei meu filho para o quintal e aqui estava o viveiro de peixes que eu tinha. Ainda não estava abastecido de peixes, mas sim com águas claras e com cerca de 30 centímetros de profundidade. E nele estava um cachorrinho branco e peludo deitado na água com seu focinho preto logo acima da água. Tirei o cachorro, sequei-o e levei-o para dentro de casa. E ele brincava e brincava por todo lado e aí eu perdi-o, procurando por ele. Voltei para o quintal e lá estava o cachorro na piscina de novo. Mas desta vez, quando passei, ele abanou o rabo como se dissesse, e deixe-me aqui, gosto de estar aqui. E ficou bastante satisfeito por estar submerso na água sem o nariz acima. Mas o rabo balançou como se estivesse feliz por estar naquela água. Bem, posso dizer-lhe que na Bíblia falamos de pedra, água e vinho. A pedra é a história literal, a alegoria. E o homem deve descobrir a natureza fictícia e o caráter de uma história. E quando ele descobre o caráter fictício da história nas Escrituras e então aprende seu significado, ele encontrou água. Ele atingiu aquela rocha como um Moisés e a água fluiu dela. Agora, o primeiro milagre ou sinal no livro de João é a transformação da água em vinho. E então, dizem: enche os jarros de pedra com água e quando eles tirarem dos jarros de pedra, aquela água que estava no jarro de pedra, era vinho, vinho perfeito, vinho adorável. Então,
Primeiro temos uma história e o homem pega a história e aceita a história literalmente e assim ele passa pela vida com o significado literal ou a pedra. Quando ele descobre o caráter fictício da história e então ela lhe revela o verdadeiro significado, ele tem a água psicológica. Agora o cachorrinho é o símbolo da fé. Sua fé está agora no significado psicológico destas grandes verdades. Se você aplicar o que sabe, você o converterá em vinho. Se você aplicar. Se você pegar o que você sabe agora, que a imaginação cria a realidade, e se atrever a imaginar que você é agora o que gostaria de ser, então você estará transformando esta água em vinho. Como nos conta o livro do Gênesis, quando Jacó levou o rebanho para o campo, o poço estava coberto com uma pedra. E ele rolou a pedra e deu de beber ao seu rebanho e então colocou a pedra de volta no lugar. Ele não transformou em vinho, mas retirou água. Mas uma pedra cobria e escondia a vista da água. Então a história é contada ao homem, porque é uma parábola, a coisa toda é uma parábola, a coisa toda é uma alegoria, e se você considerar isso como factual e não como o que realmente é, a parábola mais maravilhosa do mundo, bem, então você nunca usará sua imaginação para extrair daquela pedra, a água. Portanto, você não pode alimentar o rebanho. Mas se você puder realmente extrair de qualquer história das Escrituras seu significado psicológico e contá-la ao mundo como quando Isaque traz seu filho, e Isaque é cego e não pode ver, e ele tem 2 filhos. Um se chama Esaú e o outro se chama Jacó. E Jacó se cobre com pele de cabra para ter a sensação de cabelo. Pois o primeiro foi Esaú e Esaú era todo peludo. E assim, quando Jacó enganou seu pai fazendo-o acreditar que ele era Esaú, Isaque deu-lhe sua bênção. Então você pega a história e, enquanto estou aqui agora, a razão me diz que não estou onde gostaria de estar, que não sou o homem que realmente desejo ser. Então, excluí o que a razão está sugerindo. Nego tudo o que a razão dita. Fecho os olhos para os fatos da vida, para as coisas óbvias. E me visto mentalmente com tudo o que gostaria de ser. Imagino que as pessoas me vejam como me viriam se eu fosse o homem que quero ser. Imagino que estou realmente onde estaria se fosse assim, e que estou realmente fazendo todas as coisas que faria, normal e naturalmente, se o que estou assumindo fosse realmente verdade, se fosse um fato. Bem, agora, quando faço isso, estou me vestindo com as vestes externas da naturalidade dos fatos. Agora, quando abro os olhos para os fatos da vida, ela nega tudo o que fiz. Mas eu me lembro do que fiz. Eu peguei aquele momento precioso. Pois há aquele momento em cada dia que a dúvida não consegue encontrar, e os seus companheiros não conseguem encontrá-lo. Mas os industriosos encontram este momento e assim se tornam os industriosos. Você encontra esse momento e se veste com todas as coisas lindas que deseja ser neste mundo e, tendo feito isso, pode quebrar o feitiço. Abra seus olhos para os fatos do mundo e os fatos negarão tudo o que você fez. Mas as Escrituras dizem que Isaque, tendo feito isso, tendo dado a bênção àquele momento, ele não poderia voltar atrás. Ele não conseguiu retirá-lo. E então, quando Esaú vem ao mundo e conta a seu pai, mas você foi enganado, em primeiro lugar, ele tirou de mim o meu direito de primogenitura. Agora ele está tirando de mim minha bênção. Ele foi nomeado corretamente. Você o chamou de Jacó, que significa ele suplanta. Ele é um suplantador. Mas o pai Isaque disse, e mesmo que ele tenha enganado e me enganado fazendo-o acreditar que era Esaú, eu dei a ele sua bênção e não posso retirá-la. Portanto, esse momento não pode ser chamado de volta. Está a caminho e irá avançar em direção a quê? A realização de si mesmo. E quando aparece neste mundo, a rapidez é apenas o surgimento dessa continuidade oculta. Então estava se movendo, invisível ao mundo e de repente rompe no mundo. Mas tendo me lembrado do que fiz, posso agora relacionar aquela causa espiritual, aquilo que fiz, sem ser visto pelos outros, com aquilo que vejo agora, que todo o vasto mundo compartilhará comigo. Então, no seu caso, minha querida,
Tendo visto o cachorrinho que é o símbolo de Caleb ou o cão de caça da fé, aquele que vai com ele, vai com Jeoshua através do rio para a terra prometida. Ninguém mais poderia ir. Então, você anda com fé nisso. E chegará o dia em que você transformará tudo em vinho. Em outras palavras, você se verá cumprindo as Escrituras. A coisa toda se desenrolará dentro de você. Agora, na segunda-feira passada, contamos a vocês a história de Moisés e que ele não atravessou para a terra prometida, mas Jeoshua passou. Você pode não estar familiarizado com as Escrituras, mas o nome original de Jeoshua era Oshia, conforme nos é dito no livro dos Números. Você encontrará isso no capítulo 13, versículo 16 de Números. E Moisés chamou Oséias, filho de Num, de Jeoshua. Portanto, quando você pega o prefixo G e o coloca antes de Oshia, você transforma Oshia, que significa Salvador ou salvação, naquele por quem Jeová salvará. Então torna-se aquele poder criativo que na verdade, eu diria, fertiliza o que Moisés representou. Moisés representou o homem padrão. Certifique-se de fazer tudo de acordo com o padrão que lhe está sendo mostrado na montanha. Então aqui você está vendo tudo claramente. Isso é um padrão. Não altere nada. Faça exatamente como lhe foi mostrado na montanha. Mas não posso entrar. Esse é o ovo perfeito. Esse é o óvulo. Mas um óvulo permanece apenas um óvulo até ser fertilizado. Deve ser fertilizado pelo esperma. Portanto, esse espermatozoide deve penetrar na superfície do óvulo. Não deixa buraco, nem antes nem depois da penetração. E ninguém entende como isso acontece. Porque ninguém sabe, é tudo imaginação. Não preciso passar por nenhuma porta para entrar em uma sala fechada. Cele a sala e posso imaginar que estou nela e não abri nenhuma porta para passar e não quebrei a parede para passar e quando saio, não fui através de uma porta aberta, e eu não passei derrubando a parede. Entrei sem deixar nenhum buraco e saí sem deixar nenhum registro da minha entrada e saída. Assim, um pouco de espermatozoide penetra na superfície de um óvulo e não deixa nenhum buraco, nem antes nem depois da penetração. Mas, a menos que penetre, esse ovo permanecerá apenas um padrão perfeito do que deveria ser ou poderia ser, mas que por si só nunca poderia se desenvolver. É preciso que o esperma penetre nele para que ele se desdobre. E então, é Jeoshua, que é o nome hebraico de Jesus. A palavra Jesus e a palavra Jeoshua são a mesma coisa. Então, aquele por quem Jeová salvará. E então, homem desperto do sonho da vida, se ele é um homem poderoso, um homem como aquele de quem falei esta noite, alguém que desafiaria o anjo do Senhor e apesar dos seus protestos, ele ainda está insistindo que não é a data certa. E aqui ele está apontando para o livro de Deus e mostrando-lhe que ele existe. Mas apesar disso, ele não pecou pelo silêncio. E porque não pecou pelo silêncio, pode ser usado perfeitamente no estábulo do Senhor. Para realmente impregnar aqueles que aceitaram a palavra de Deus e tê-la dentro deles como padrão. O padrão perfeito que um dia, tendo sido impregnado, deve romper dentro dele e desdobrar-se dentro dele. Por isso, parabenizo-o por suas realizações. Para todos os que estão despertos se forem desse espírito, são membros do estábulo do Senhor, usados para engravidar, para inseminar as noivas de Deus. Pois Ele é Deus. Todos neste mundo são Deus. Mas como a senhora escreveu, ela disse. Eu escrevi esta carta. Não entendi muito bem, mas escrevi e fiquei repetindo. A questão é que somos seres bifurcados, divididos. Bem, quem é o ser dividido senão o próprio Senhor? O Senhor e sua emanação, um ser dividido. E de Adão surge Eva, um ser dividido. E essa emanação do primeiro. Bem, aqui estamos nós, emanações. Mas agora estes contêm o padrão do plano de salvação de Deus. E tem que ser, eu diria frutificado, fecundado. E, posso dizer-lhe,
Parece estranho neste mundo fazer estas afirmações, mas sei por experiência própria que são verdadeiras. Sei como desempenhamos esses papéis depois de termos despertado do sonho da vida. Quando o homem nasce duas vezes, e ele nasce do alto, se ele é dessa escola, desse espírito, você entra novamente como uma serpente. Se você subir neste pequeno caminho assim, não é isso. Mas quando você sobe como se fosse um raio em espiral e vibra todo o crânio e ainda o vibra tentando sair, e finalmente você cede. Esse é o poder que ele pode usar. E é esse que ele usa na fecundação de sua noiva. Mas esta noite, você testa neste nível e desce a este nível e experimenta. Há um momento em cada dia e não apenas um momento, cada momento é um momento, se você desejar. Você poderia realmente isolar esse momento e então se revestir com a sensação do desejo realizado, qualquer que seja esse desejo, até que você realmente sinta todos os tons da realidade, todas as coisas que você normalmente sentiria se fosse verdade. Agora, não se esqueça desse momento. Esse momento é produtivo. E no seu devido tempo, esse momento aparecerá neste mundo devidamente vestido como um fato objetivo. Se for necessário todo o vasto mundo para ajudar no seu nascimento, será necessário todo o vasto mundo. Se for necessário um exército de homens para que isso aconteça, um exército de homens. Isso realmente não importa. Você não precisa orientá-lo. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente fazer. E então deixe-o como se colocasse uma semente no solo, confiante de que ela crescerá. Bem, então você simplesmente abandona isso, sabendo o que fez para não ficar surpreso quando isso acontecer em seu mundo. Então você quer ser um homem rico, tudo bem, suponha que você é um homem rico. Não que tenha algum propósito neste mundo além do que você o desejou. Porque o homem rico e o homem pobre são o mesmo ser. O estado pobre, o estado rico são apenas estados. O homem que ocupa o estado pobre é um indivíduo que nunca deixa de ser esse indivíduo. Mas se ele cair no estado de pobreza, então você o chamará de pobre. Mas ele não difere do homem que cai no estado de riqueza. Para o homem em estado de riqueza, ele não está melhor, ele tem dinheiro, muito dinheiro se for uma pessoa fabulosamente rica. Mas isso não o coloca num sentido espiritual além do homem que é pobre. Mas o homem que é pobre não sabe que poderá sair do estado de pobreza. Todos estes são estados, estados infinitos e o homem cai cegamente em estados. Se ele sabe que são apenas estados e não gosta do estado em que se encontra, ele sairá desse estado plantando agora um destes momentos, estes momentos celestiais, assumindo que agora estou seguro. Segurança é um termo relativo. Pode ser que alguém se sinta inseguro com uma renda de $100.000 por ano. Tenho certeza de que se você pegar qualquer um dos homens fabulosamente ricos do nosso mundo e disser, e sua renda a partir de agora será de apenas 100 mil por ano, eles teriam instantaneamente que vender seus iates, suas casas, tudo. Essas coisas, e desistiram de ser membros de certos clubes porque não conseguiam nem pagar seus empregados. Se eles tivessem um conjunto completo de empregados em suas muitas casas, e você dissesse 100 mil por ano, bem, eles se sentiriam pobres. E a pessoa comum, se você dissesse você tem 100 mil, ela se sentiria fabulosamente rica. Portanto, riqueza é um termo relativo. Não tem nada a ver com o crescimento espiritual de um ser. Nenhum. Porque todos estes são estados. Então, posso me colocar em qualquer tipo de estado neste mundo. E então, se eu não gosto da pobreza, bem, então não entre no estado. Eu, por outro lado, não desejo uma riqueza fabulosa porque não desejo a responsabilidade de uma riqueza fabulosa e de pensar nisso. Não consigo imaginar como alguém que é fabulosamente rico tenha tempo para pensar em assuntos espirituais. Ele está tão preocupado com sua riqueza, seu portfólio, e cuida disso de manhã, à tarde e à noite. E a primeira coisa que ele faz de manhã, quando recebe o jornal matinal, é ir para aquela sessão. E ele lê,
como algumas senhoras vão para a sessão social e leem, como se realmente importasse. Mas eles fazem isso. Há quem apenas leia os obituários e ganhe a vida lendo isso e avisando a todas as pessoas que estão registradas como mortas que ele as conhecia. Sei que quando meu sogro morreu, ele era um homem muito importante na cidade de Nova York. E quando ele morreu, por que a senhora Van Samoose recebeu inúmeras cartas de pessoas que afirmavam que o conheciam e que ele havia prometido tanto e que morreu antes de poder executar seu desejo? Alguns chegaram ao ponto de imprimir todo tipo de coisas e disseram que ele as encomendou antes de morrer e depois escreveu seu nome incorretamente. Os impressores lhe enviarão todos os tipos de cartões pessoais, dizendo que o Sr. Van Samoose os encomendou antes de morrer. E quando os vimos, ora, o nome estava escrito incorretamente, e então o advogado dela disse: ignore, esqueça. E ignore todos esses pedidos porque as pessoas ganham a vida lendo a coluna de obituários. Você ficaria surpreso com quantos caem nessa porque naquele momento emocional, eles se deixam levar. Bem, se meu marido fizesse isso, eu não gostaria de não compensar, e então eles vão mandar o cheque pelo que ele havia ordenado, o que ele não me contou. E então eles enviam um belo cheque de 100 ou 200 dólares por esses cartões estúpidos. E seu advogado disse: simplesmente esqueça-os. Isso acontece a cada momento. Bem, você dificilmente pode acreditar que as pessoas vivam dessa maneira, mas elas vivem. Você não pode conceber algo neste mundo, que alguém não esteja fazendo isso. E todas essas coisas são feitas em nosso mundo, então peço que experimentem. Nesta base, imaginar cria realidade. Essa é a minha premissa. E não pense nem por um momento que você pode imaginar de braços cruzados porque o disco está aí. E assim como o homem planta, ele colherá. Não há nada neste mundo que venha ao seu mundo que venha por acidente. Mas você não se lembra do momento em que realmente fez isso. E então você não pode relacionar isso com o efeito natural. Mas o efeito natural sempre tem uma causa espiritual e não uma causa natural. A causa natural apenas parece. É uma ilusão. Portanto, não deixe ninguém lhe dizer que você pode atribuir isso a alguma causa física. A causa física, que é a causa natural, não é uma causa. É apenas um efeito. Todas as causas são espirituais e por espirituais quero dizer imaginais. Pois o homem é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus. E Deus é a única fonte. Não há outra fonte. Naquele Salmo 87 que citei esta noite, quando este nasceu ali, termina com uma nota muito adorável. E os cantores e os dançarinos disseram: vocês são nossas fontes. Não há outra fonte, nenhuma outra causa. Seja você o dançarino ou o cantor do mundo. Vocês são nossas fontes. Não temos outra fonte. Portanto, a única fonte de toda a causalidade é encontrada no homem como a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Então você leva isso a sério e nunca consegue passar a responsabilidade. Você não pode culpar ninguém neste mundo por nada que aconteça com você. Não há ninguém no mundo a quem você possa recorrer e dizer: e bem, agora você é a causa disso. Não deixe ninguém recorrer a você e dizer isso. Se o fizerem, simplesmente ignore. Porque eles estão trazendo isso para seu próprio mundo através do que imaginam de manhã, ao meio-dia e à noite. Então, a pessoa senta para imaginar coisas desagradáveis do outro, coisas desagradáveis de um grupo, então, eles vão simplesmente produzir isso. Não no grupo, mas em si mesmos. Então, você vai para casa e vive isso. Viva como aquela senhora, pela visão dela me diz que está vivendo, porque o cachorrinho peludo estava na água. Sua fé está no conhecimento psicológico dessas histórias. Só peço a ela que não continue bebendo água. Como lhe é dito no livro de Timóteo, não beba mais água, mas use um pouco de vinho,
por causa do seu estômago e das suas muitas enfermidades. Então, é bom saber o que fazer, mas nós somos o poder operante. E, portanto, devemos fazê-lo, não apenas saber o que fazer, mas devemos fazê-lo. Então, quando faço isso, paro de beber água e bebo vinho. Porque no minuto em que começo a aplicar, estou usando vinho. Mas se eu sei o que fazer, mas não faço, bem, eu tenho a água, mas não vou transformá-la em vinho. Então, deixe todos aqui praticarem e colocarem em prática diária. E, posso lhe dizer que isso não pode falhar com você. Não pode falhar com você. Agora vamos entrar no silêncio.